Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência, escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e hoje eu estou com... André D'Amato, para quem ainda não me conhece, vai passar a conhecer hoje. Trabalho com design, trabalho com criação de conteúdo, estratégia e criatividade, é claro. É isso aí. E é o tópico de hoje, né? A gente vai estar falando aí sobre criatividade, né? Vai desmificar um pouco esse tópico, essa dinâmica de que, poxa, eu preciso ser um artista, né? Eu preciso ser uma pessoa... ou criatividade é um dom, né? Não, as pessoas criativas, elas nasceram com isso, né? E a gente vai estar falando um pouco aí, né? O André vai estar compartilhando um pouco aí a tua experiência, né? Seus conhecimentos em relação a essa dinâmica da criatividade. E também, né, como de costume, a gente vai estar falando também sobre criatividade nos negócios, criatividade nas vendas. A gente entende que isso é muito, muito importante aí para o crescimento, né, e para a perpetuidade dos negócios. Porque, André, a galera que nos segue aqui, né, no podcast, que nos acompanha, são profissionais, né, profissionais liberais, empresários digitais, pessoas que têm produtos e estão em busca de vender, né, escalar os seus serviços e seus produtos através da internet. Nada melhor do que juntar a criatividade juntamente ao negócio, juntamente às vendas, para que eles possam alavancar as vendas, né? E aí, André, já para começar a entender um pouco mais sobre essa dinâmica de criatividade, eu queria te perguntar, né? Cara, a criatividade é um dom, né? A pessoa nasce com a criatividade. Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que, né, têm esse tino criativo, talvez um pouco mais aflorado do que outras pessoas, né? E você, como um profissional dessa área, eu queria saber um pouco da tua opinião. Às vezes a gente recebe relatos de pessoas falando, de fato, olha, poxa, eu sou uma pessoa um pouco mais metódica, eu sou uma pessoa que não tenho essa criatividade como vocês têm, né, achando que de fato é algo que, né, é um presente de Deus, né, para aquela pessoa. Mas eu queria entender de você, queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Rapaz, o que eu imagino sobre criatividade e o que eu entendo como criatividade? Eu acredito que todo mundo nasce criativo. E isso não quer dizer que é um dom. Quer dizer que é da natureza do ser humano. A gente nasce, todo mundo nasce com criatividade. Tanto que você percebe que as crianças são muito mais criativas, muito mais imaginativas do que os adultos. Então o que eu entendo? Que a gente perde a criatividade ao longo do tempo. A gente vai sendo podado. E aí a gente vai sofrendo diversos bloqueios. Desde a nossa educação dos nossos pais, óbvio que nunca é intencional. Mas a educação dos nossos pais, a educação que a gente recebe na nossa escola, na faculdade, no mercado de trabalho, e até mesmo a gente se põe naturalmente. A gente tem alguns bloqueios que são mentais, que a gente é da nossa natureza se impor esses bloqueios. Mas na minha visão, todo mundo nasce com a criatividade. Só tem uma questão. A gente aprendeu, a gente entendeu e a gente recebeu ao longo da vida algumas informações e a gente aceitou. A gente aceitou como verdade. E uma delas, que é um dos mitos da criatividade, é justamente essa, que a criatividade é um dom. A pessoa fala assim, eu nasci com isso, ou eu não nasci com isso. Só que, na verdade, todo mundo nasce com isso. Porque é uma ferramenta intrinsecamente humana que a gente tem lá desde a Idade da Pedra. Porque, se você perceber, a gente não é o animal mais forte, não é o animal mais rápido, não é o maior animal, mas a gente se sobressaiu sobre todos os outros animais, porque a gente tem a capacidade de imaginar cenários e aí se proteger dos outros animais. Nós somos a única espécie que tem a possibilidade de fazer isso. E isso é a criatividade, imaginar cenários para resolver um problema. Então, desde a Idade da Pedra, desde a nossa concepção, a gente é criativo, só que a gente perde ao longo do tempo. Isso não quer dizer que é um dom, quer dizer que é natural nosso. Legal, cara. Interessante. Eu acho que o entendimento disso vai fazer com que a pessoa já comece a se desbloquear, né? Tipo assim, cara, não é dom, eu já tenho isso, mas
como que eu consigo explorar isso, né? E aí já querendo entender de você um pouco, né, da tua visão sobre, cara, por que você acredita que a criatividade é tão importante para as pessoas hoje no dia a dia, né? Entendendo, dentro da tua perspectiva, de que todo mundo é criativo, né? De que todo mundo já tem isso dentro dela, o que precisa mesmo é essa consciência e e esse estímulo, né? O que eu penso assim? Nós que nascemos na década de 90, de 80, nós fomos educados com um script. A gente aprendeu assim, ó, você vai nascer, vai crescer, vai entrar na escola, vai estudar, prestar vestibular, e aí você vai se formar, vai entrar no mercado de trabalho, vai casar, reprocriar, se aposentar, curtir um pouquinho da vida e morrer. Esse é o script que contaram pra gente. Só que a gente, hoje em dia, vive num mundo totalmente diferente daquele que a gente recebeu o script. A gente é bombardeado com milhares de informações a todo momento, a gente vive numa velocidade alucinante, é difícil para as pessoas acompanharem o raciocínio, é difícil para as pessoas acompanharem uma aula de 1 hora sem querer olhar o celular, sem querer passar para os stories, olhar ali uma rede social. Então a gente mudou o nosso mundo e a gente vive numa nova realidade. E uma nova realidade apresenta novos problemas. Só que não tem como a gente resolver novos problemas com respostas antigas. A gente precisa de novas respostas. E o que acontece? As pessoas vivem frustradas por conta disso. Porque elas acham que precisam seguir aquele script antigo. E aí quando não conseguem, por exemplo, eu não segui esse script. Eu me formei, parei, não segui minha carreira, segui uma outra, descobri uma nova habilidade. E aí me senti mais realizado, me senti melhor. Por quê? Porque eu passei a dar uma nova resposta. Não basicamente seguir cegamente, só que as pessoas que seguem acham que precisam seguir. E aí chegam nesse momento e elas não conseguem se realizar, elas não conseguem dar novas respostas. E por que eu estou falando isso? Porque para mim, a criatividade é uma das habilidades do futuro. E o futuro é hoje. E você precisa dessa habilidade para que você entenda como dar novas respostas. Porque, como eu disse anteriormente, para mim, a criatividade é simplesmente uma ferramenta para resolver problemas. Obviamente, através da imaginação. Utilizando a imaginação como uma ferramenta. E problema não é um grande problema, não é simplesmente criar uma empresa, descobrir a cura para o câncer. Não são esses grandes problemas, são os problemas diários, são os problemas da nossa vida, da nossa rotina, e a criatividade é fundamental para resolver todos os problemas nos negócios hoje em dia. Por isso ela é importante, por isso que as pessoas precisam entender que elas podem ser criativas, porque elas nasceram assim. Legal, cara. Eu queria que você trouxesse na tua visão, né? Tipo assim, pensando naquela pessoa que ela já se considera que ela não é criativa, aquela pessoa que chega e fala, olha, eu não tenho criatividade nenhuma, né? Isso, né, é um dom, as pessoas lá são muito inteligentes, normalmente é assim, né? Não, mas o André, ele faz essas coisas maravilhosas porque o André, ele é super inteligente, né? Pensando nessa pessoa, tá? O que você pode trazer cara, talvez de plano de ação, de orientação, para que essa pessoa comece a expandir um pouco mais a mente dela sobre a própria criatividade, sobre o que ela pode fazer para estimular essa criatividade que já está dentro dela, né? Eu acredito que o primeiro passo é entender que todo mundo tem todo mundo é criativo, né? Entendendo isso, o que você pode falar para essa pessoa para que ela possa estimular essa criatividade, para que isso vá se aflorando, né? E naturalmente essa pessoa ela venha a ser mais criativa no longo prazo. É exatamente isso. O primeiro passo é entender que você pode ser criativo. Acreditar nisso mesmo. Não quer dizer assim, se eu acreditar que eu posso ser criativo, eu sou criativo. Não. Mas acreditar é um pré-requisito. Porque se você não acreditar, aí não tem como. Aí não tem como você ser criativo. Agora, se você acreditar, eu posso ser criativo. Por mais que eu não me sinta nesse momento, eu acredito que eu posso voltar a ser. Porque você não vai se tornar, você vai voltar a ser. Porque você já foi um dia.
E aí a gente precisa falar rapidamente sobre esses mitos que as pessoas acreditam. O primeiro é esse que você citou no começo da nossa conversa aqui, que é o mito do artista. Que a pessoa fala assim, cara, criatividade não é pra mim. Criatividade é pra quem é cantor, é pra quem é pintor, desenhista, designer, publicitário. Eu que sou médico, eu que sou advogado, eu não tenho que ser criativo. Eu tenho que fazer o meu e acabou. Esse é o problema. Porque as pessoas acreditam que não é pra elas. E quando elas acreditam que não é pra elas, obviamente elas nunca vão exercitar. Então, esse é um mito que elas precisam tirar da mente. A criatividade é pra você. A criatividade é pra você que segue qualquer profissão, que está em qualquer área. Porque a criatividade vai resolver problemas. Eu acredito que você tenha problemas. O segundo mito é aquele que a gente acabou de falar, o do dom. Criatividade não é um dom. Você já nasceu com ela. Você já foi criado. É da nossa natureza. Está lá dentro de você. Só que você foi podado. Você foi colocado numa caixinha. E aí você precisa sair. O terceiro mito é o mito da criação. Esse talvez seja o que as pessoas mais relatam. Porque assim, criatividade ela tem um peso na palavra, é cria. E as pessoas acham que criar é inventar do zero. É ter que tirar algo da cartola, original, que nunca foi feito. Só que na realidade a criatividade é a combinação de coisas. Você precisa pegar uma resposta aqui, outra ali, combinar e dar uma resposta nova. Se você não precisa criar nada do zero, tudo já foi criado. Até mesmo o que não foi criado ainda é inspirado em algo que já está na natureza. As primeiras coisas primeiras criações, primeiras invenções foram criadas em inspiração na natureza. Então, a roda, sei lá, o cara olhou lá, uma fruta caiu da árvore, rolou. Não é muito mais inteligente criar algo que rola? Não é muito mais fácil? Sim. Então, as pessoas se inspiram. Então, a criatividade nada mais é do que combinar. Então, esse mito da criação faz com que as pessoas sintam um peso muito grande na hora de criar. E o último mito, só para finalizar esse desbloqueio, é o mito de que as pessoas acreditam que as ideias vêm do nada. Elas acham que, bom, eu estou aqui agora, eu vou pensar no que eu tenho que fazer. E aí ela tem uma página em branco. E aí ela fala assim, não tenho criatividade. Só que as ideias nunca vêm do nada. Você precisa de um repertório. E essa é o primeiro ato que você tem que ter na hora de criar qualquer coisa, ter qualquer ideia. E é uma dica prática, para que quem queira aplicar agora, tenha repertório. Busque repertório, colha repertório. Comece a olhar as coisas com intenção, pensando, isso pode servir para mim, isso pode servir para o meu negócio, eu posso transformar isso numa resposta, eu posso olhar para vários lugares, não só para o meu ponto onde eu sou especialista, mas para outros campos. Qual a resposta que a gente está tendo em várias áreas que eu posso combinar com a minha especialidade e dar novas respostas? Se você não tem repertório, se você não consegue criar esse background, é muito difícil de você ter a criatividade. É a mesma coisa que eu falar para você, Dudu, desenha aqui para mim e eu te dou uma página em branco. Você vai me perguntar o quê? Desenha o quê? Agora, se eu pegar para você e desenhar um quadrado, falar assim, Dudu, completa aqui para mim esse desenho. Você pode desenhar uma casa, você pode desenhar um dado, você pode desenhar qualquer outra coisa. Ou seja, completar é muito mais fácil do que tirar do zero. Então, essa é a dica mais prática que a pessoa tem que ter nesse momento. Bom, cara, muito bom, muito bom. E eu vejo que está muito também, essa dinâmica da criatividade, ela está muito ligada à inovação, né? Se a gente for olhar para uma dinâmica específica de negócios, a inovação ela tem muito disso, né? Cara, você está combinando, né? A gente fala criando, mas a essência é essa combinação de coisas, né? Entendendo um problema que o seu cliente tem, entendendo um problema dentro do seu processo. Então a gente vê, por exemplo, né, várias inovações sendo criadas, sendo desenvolvidas, ou negócios conseguindo vender mais, negócios conseguindo escalar mais, sempre olhando essas inovações. E aí, quando a gente vai olhar a fundo, né, olhar por dentro, a gente vê que de fato é uma combinação, é um problema que uma pessoa enxergou, ela olhou, poxa, estão fazendo dessa forma aqui, mas se eu tirar isso aqui e colocar esse outro ponto, e aí quando a pessoa ela executa aquela inovação traz melhoria, e aquela melhoria traz mais resultado, né?
E aí o que eu quero deixar para vocês aqui é passa a olhar tudo que você for fazer com esse olhar, cara. Qual é o problema que eu estou enfrentando? E a partir dessa identificação desse problema cara, o que eu posso combinar com o repertório que eu tenho, né, com aquilo que eu já visualizei, ou de concorrente, ou de mercado, ou de estratégias, né? E também sempre escutando muito, está muito aberto a escutar o que o cliente está falando, escutar as pessoas que estão à tua volta, mas sempre com essa mente de, cara, como que eu posso ser mais criativo, né? E aí o criativo aqui tá ligado a essa combinação. O que eu posso combinar aqui para poder gerar melhoria? O que eu posso criar, né? Criar/combinar, onde eu posso gerar mais resultado? E a partir do momento que você entender essa lógica, você naturalmente está sendo mais criativo, né? Sim, ainda tem algo a mais que talvez seja uma forma melhor de se pensar. Às vezes a gente entra nessa de como eu posso criar algo diferente que vai me trazer mais resultado. Uhum. E aí a gente acaba se perdendo. Pô, mas eu não consigo, eu vou viajar muito. Não, eu preciso pensar aqui, preciso focar. Tem uma frase que eu gosto de dizer, é que a criatividade é o exercício da insatisfação. Então, porque qual é a nossa natureza? O nosso cérebro, naturalmente, ele nos programa para seguir padrões. Porque para ele é cômodo. Ele precisa poupar energia. Então você acorda sempre do mesmo lado, escova dente sempre do mesmo jeito, toma banho sempre do mesmo jeito, vai almoçar sempre do mesmo jeito. Você segue padrões, você vive a maior parte do tempo no piloto automático para que ele precise poupar energia. Imagina se você tivesse que dar uma resposta criativa para todos esses hábitos naturais. Aí o seu cérebro se cansaria muito mais rápido. Então ele poupa energia para ser utilizado no momento que ele precisa. E aí o momento que ele precisa é esse. É quando você precisa de uma nova solução. E aí não é simplesmente qual é a ideia que vai me trazer mais resultados. Qual é a ideia que não é a resposta óbvia. Por exemplo, eu tenho um problema, porque a nossa mente, ela trabalha normalmente através da memória. Então, eu tenho um problema, eu busco na memória como é que eu resolvo esse problema. Eu não imagino como é que eu resolvo, eu busco na memória. Agora, se é um problema novo, eu preciso imaginar. Então, se a gente busca na memória, a gente tem uma resposta pronta. Então, o exercício é esse. Veio uma resposta pronta, você fala assim, não é essa. Qual é a próxima? Veio uma nova resposta pronta? Não é essa. Qual é a próxima? Aí você começa a imaginar. Então, por isso que a criatividade é o exercício da insatisfação. Você precisa ser insatisfeito. Insatisfeito com as respostas óbvias, com as respostas prontas, com o comum, com o que todo mundo já está fazendo. E aí quando você começa... É difícil, hein? É difícil, hein? É difícil. Porque a primeira resposta é a mais cômoda, né? Exato. Você tira o incômodo daquele problema a partir do momento que você já pensou em algo muito, de certa forma, prático e rápido, né? Você não quer ficar pensando ou ficar com aquele problema por muito mais tempo, né? Exatamente. Inclusive, é até engraçado a gente dizer isso, mas um exercício simples de você começar a treinar a criatividade é você pensar em resolver problemas dos outros. Não que os outros precisem vir até você dizer um problema, mas você olha alguma coisa que está fazendo, alguma coisa está acontecendo errado, ou algo que você poderia melhorar, nem precisa ser na sua área de atuação, mas você começa a pensar assim, como é que eu faria melhor aquilo ali? Como é que eu resolveria aquilo ali? Aí você vai me dizer, pô André, mas eu já tenho tanto problema, vou ficar resolvendo o problema dos outros, mas não tem exercício que você não tem que fazer a mais. Por exemplo, você fala pra você, cara, você quer ficar forte? É só você levantar da cadeira todos os dias que sua perna vai crescer. Não vai. Você precisa ir lá e fazer algo a mais. Pô, eu quero emagrecer? É só você andar em casa. Não vai. O seu exercício, o seu problema, não vai te resolver. Não vai deixar você mais forte. Você precisa resolver um problema a mais. Então você precisa ir para academia, você precisa andar na esteira, você precisa levantar peso, você precisa resolver outros problemas, pelo nem que seja de forma imaginativa, literalmente como um exercício. Do tipo, vou tentar fazer isso aqui de forma proposital, intencional, para que eu melhore essa habilidade. Porque é clichê que muita gente diz, criatividade é um músculo. Você precisa exercitar para que ela cresça. Mas é isso. O clichê é clichê porque é verdade.
é um músculo. Quanto mais você exercita, quanto mais você se habitua a ser insatisfeito, a buscar novas respostas, mais fácil vai ser. Porque o seu cérebro já vai estar programado. Assim, pô, essas primeiras respostas não, vamos buscar a próxima, você já parte desse momento. E aí se torna Eu mais tenho natural. também, eu busco ser também, eu busco estimular muito essa dinâmica da criatividade, né? Pensar fora da caixa, e da inovação também, né? E aí é algo que é um exercício que eu faço, é quando eu tenho uma ideia assim, né? Quando eu penso em algo, né, mirabolante, vamos dizer dessa forma, eu boto ela do lado e deixo ela ruminar, porque eu já tive ideias incríveis no primeiro momento que 3 dias depois se tornou uma péssima ideia, né? Chega a ser interessante. E você, caraca, isso aqui é incrível, isso é maravilhoso. E aí eu sou tomado por aquela energia maravilhosa daquilo que eu pensei, daquilo extraordinário. E aí quando eu paro para racionalizar, né, quando eu paro para de fato entender, vamos olhar aqui de forma mais prática sobre o que eu acabei de pensar, vamos identificar se esse negócio vai para frente ou não vai para frente, né? E aí quando eu faço isso calmo, eu muitas das vezes eu olho e falo, não é bem assim não, acho que esse negócio que tava legal ontem, hoje em dia já tô vendo que já não é uma boa ideia, né? Sim. E é algo também, e aí trazendo aqui pra galera que nos acompanha, de exercício também, cara. Às vezes aquela ideia que você tem, né? Não sei como que a nossa galera é, se é aquela pessoa normalmente muito mais impulsiva, que já tem a ideia aí, que já quer fazer ela logo de cara. Minha recomendação é, quando você tiver uma ideia, quando você pensar em algo novo, criativo, né, dentro aí aplicado ao negócio, aplicado às vendas, aplicado a, a- ao teu objetivo, né, cara, pega ela, guarda ela por alguns dias, né? Fala assim, cara, eu tive essa ideia incrível, deixa ela guardadinha aqui, né? Passa uns 2, 3 dias e depois volta nela para poder verificar se ela é boa, né? Ou pelo menos uma semana, né? Se ela for tão boa uma semana depois, aí sim, né, o carimbo, é a validação que aquilo é muito bom. Na maioria das vezes você vai ver que a grande ideia que você teve hoje, daqui a uma semana, ela não é mais uma tão grande ideia assim, e aí isso vai fazer com que o teu cérebro, o quê? Né, você crie esses estímulos de buscar encontrar novos caminhos, né, que ele seja, que ele force a ser e que você crie esse estímulo da criatividade para que ele encontre essas combinações, né? E eu digo mais, fazer isso não só com as ideias que você considera boa, mas com as ideias que você considera ruim também. Eu acho que não tem ideia ruim, tem ideia incompleta. Às vezes você teve uma ideia ruim, que se você junta com outra uma ideia ruim, ela pode se tornar uma ideia média, mas elas estavam separadas. E duas ideias médias podem se tornar uma ideia boa. Então, às Sim. vezes, assim, pô, eu pensei nisso agora, mas isso não tem nada a ver. Anota. Deixa ali num baú de anotações. Você vai, tiver essas ideias aqui, depois eu vou olhar de novo. Tanto com as boas quanto com as ruins. Às vezes as ruins, você pode olhar depois de um tempo e falar assim, pô, mas se eu fizer isso aqui, combinado com isso aqui, pode ser um caminho. Assim como as boas. Às vezes você olha assim, cara, a ideia é genial. E depois você olha, putz, mas não era bem isso. Isso aqui não tem tanta aplicabilidade no meu negócio, não tem tanta aplicabilidade nas minhas vendas. E aí você acaba, deixa isso aqui para lá. Mas esse exercício funciona, e funciona para os dois lados. Você pode ter uma boa ideia depois de um tempo, e você pode ter uma ideia ruim depois de um tempo. Sem dúvida, é um bom exercício. Cara, muito bom, né? Então, a gente já falou aqui, né, que, cara, todo mundo é criativo, você nasce criativo. Acho que o primeiro passo, né, para você que está aqui nos acompanhando é entender que, cara, você é uma pessoa criativa. Então, coloca isso na sua cabeça, você é criativo, tá? A única coisa que você precisa fazer, a partir do momento que você entende que você é criativo, é você estimular a sua criatividade, né? E aí um comparativo, por exemplo, né? Se eu for pegar, dando a mim como exemplo, né? Eu pegar meu braço aqui, ó. Cara, eu sou um cara musculoso, né? O músculo tá aqui embaixo. O que eu preciso fazer? Quer dizer, o meu músculo tá aqui embaixo. Para eu ser musculoso, eu preciso exercitar esse músculo para que ele cresça, né? Talvez o André é um exemplo melhor para fazer isso. Mas o primeiro passo, eu acho que é esse, é entender que tá dentro da gente, né? Minha barriga de tanquinho tá aqui embaixo.
embaixo dessa gordura toda, mas tá aqui embaixo. O que eu preciso fazer para que esse negócio se aflore? Né? Eu preciso estimular. E a partir desses estímulos, isso que já está dentro de mim vai ficar muito mais aflorado. Né? Se eu não estimulo, esse negócio normalmente ele vai ficar dentro de alguma outra coisa. Né? Então, no meu caso aqui, embaixo de toda essa capa de gordura. Mas o primeiro ponto é você entender que já está dentro de você. A criatividade está aí. Né? O André falou também sobre essa dinâmica de, cara, a dinâmica da criação, da infância, né, dessa galera que, de certa forma, desfavorece um pouco a criatividade. Então, a partir do momento que você entender que, né, você não criou esses estímulos na infância ou na sua criação, isso ficou adormecido lá dentro, e que você precisa, a partir de agora, né, a partir do momento que você criar esse primeiro desbloqueio, que é entender que você é criativo, você começa a criar esses estímulos para que você possa ser mais criativo, entendendo que a criatividade não é a criação de algo do nada, né? Então, o exemplo que você deu foi genial. Cara, bota aqui um papel em branco, uma caneta e vai, né? Mas a partir do momento que você já entrega um início ou que você já tem um repertório muito grande, aquilo se torna muito mais fácil, né? E aquilo, a partir do momento que você estimula, naturalmente vai ficando muito melhor, né? E aí, cara, eu queria que você falasse também, né? A gente já falou também de formas práticas, eu queria que você desse mais exemplos sobre como que essa pessoa pode se tornar mais criativa. Tem mais alguma coisa que você possa trazer mesmo de prático? Cara, faz isso e faz aquilo outro? Antes de eu dar uma dica prática, eu acho que você deu um exemplo perfeito. E eu queria até contar uma história rápida, bem ilustrativa, porque sempre que eu falo assim, você precisa ser mais criativo, você precisa fazer isso, as pessoas, então eu preciso comprar livros, fazer cursos, não sei o que, assistir vídeos. Só que às vezes você precisa retirar algumas coisas. Então, por exemplo, existe uma história ilustrativa de que Michelangelo, quando construiu Davi, a estátua de Davi lá, de 5,5 metros, um papa da época chegou para ele e perguntou: Michelangelo, a estátua é perfeita, é incrível. Como é que você fez para construir Davi numa pedra gigantesca de mármore? Aí ele falou: foi muito simples. Eu olhei para a pedra, enxerguei Davi e tirei tudo que não era Davi. Uau. Então, às vezes, para você construir uma obra-prima, você não precisa adicionar nada, você só precisa retirar. Então, esses bloqueios, esses mitos que a gente conversou aqui, são coisas que foram adicionadas na gente, que foram criados para que a gente entrasse numa caixa, para que a gente não pensasse de forma criativa, para que a gente seguisse o padrão, aquela que seu pai falava assim para você: meu filho, vai no garantido, vai no caminho seguro, segue o que seu avô já fez, que seu pai já fez, vai no caminho mais seguro, e você não tem respostas criativas. Ou então ele falava para você assim: meu filho, para de perguntar tanta coisa, tudo você pergunta, tudo você questiona, e aí você para de ser curioso. E a curiosidade é um gatilho perfeito para a criatividade. Porque existe uma palavrinha, na verdade é uma expressão, que ela ativa a criatividade, que é e se? Você tem uma resposta, você tem um problema, você dá a resposta para aquele problema e você pergunta: e se eu fizer de outro jeito? E se não fosse assim? Quando você tem essa expressão que pipoca na sua mente, você em consequência, você vai dar uma resposta criativa. O problema é que a gente foi podado, a gente foi posto dentro da caixa. E aí a gente passa a não ter mais essa habilidade de perguntar. Então, uma dica prática: volte a ser curioso. Volte a ser questionador. Comece a perguntar: e se? Outra pergunta: quem foi que disse? A pessoa fala assim: não, mas não é assim não, tem que fazer desse jeito. Quem foi que disse? Quem foi que disse que tem que ser assim? Se você começa a questionar, ser curioso, questionar os padrões, parar de seguir a linha da boiada. Flávio Augusto gosta muito de falar isso: saia da linha da boiada. Começa a questionar os padrões. Por que tá todo mundo seguindo desse jeito? E tá todo mundo infeliz? Tá todo mundo dando errado? Tá todo mundo pobre? Começa a questionar. Pergunta. É isso? É isso mesmo? É assim, tá certo?
Essa é uma dica prática. Você se questionar, você ser curioso, você exercitar. E aí você começa a ativar a sua mente para ser mais criativa. Porque a gente tende a ter essa ideia de criatividade é só para criar uma inovação, é só para desenvolver um novo produto. Só que quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente começa a fazer isso para tudo. Se torna um hábito. A gente traz para nossa identidade. Porque não tem como a gente ter um resultado se a gente não traz para nossa identidade e fala, não, eu sou criativo, né? Ah, eu vou ser, eu quero ser. Não, eu sou criativo. Eu vou só melhorar a minha criatividade aos poucos. E aí, consequentemente, você vai ter o resultado. Um ponto também é a dinâmica da referência, né? E entender que você pode adaptar, né? Ou combinar coisas de outros mercados ao seu, né? E falando especificamente para a nossa audiência. Eu vejo, por exemplo, você pega essa dinâmica de realities, né? A grande parte desses realities são, né, cópias, vamos dizer assim, de coisas que já foram criadas lá fora. Sim. Pegadinhas, né? Você tem aí o SBT, né? O Silvio aí como um grande criador e precursor de pegadinhas, por exemplo, mas grande parte dessas coisas também já foram criadas lá fora. Eu lembro do Thiago do canal Boom, apesar dele chegar num momento de ter uma criatividade, né, grande, criar coisas bem interessantes, mas, cara, muita coisa são coisas que são espelhados, entendeu? Cara, eu vi esse negócio lá fora, cara, achei incrível em outro mercado, eu olhei isso aqui em outro mercado, cara, o que eu posso fazer e adaptar isso para dentro do meu mercado? E a partir do momento que você vai entendendo e você vai começar a aplicar essas coisas, naturalmente você está sendo mais criativo, naturalmente você está inovando mais e buscando melhorias e mais resultados dentro do teu negócio, né? Até uma dinâmica do próprio, aí fala bem específico e técnico, Instagram, né? Então, tem muita coisa que é criada que às vezes a pessoa olha e fala, uau, essa pessoa tipo assim, fora de sério, né? Que a outra pessoa olhou dentro de outro mercado, né, ou tirou uma variável, se inspirou, tirou uma variável, e não descredibilizando aquela pessoa, é só para mostrar para vocês que é simples, né? O que vocês precisam entender é que não é algo do zero, não é algo 100% original, é algo que, cara, são pequenas variáveis que você vai modificar, que vai fazer com que você cresça. Pequenas variáveis que você vai olhar e vai falar assim, caramba, isso aqui dá para fazer aqui dentro do meu negócio. Ah, mas eu não gostei disso não, eu mudo isso para isso. E aí quando você começa a ver, você está gerando mais resultado, você está vendendo mais, você está entregando mais para o seu cliente está ficando mais feliz, e aí vira aquela bola de neve crescente de resultado, de satisfação, e aí quando você vê, caramba, resultado incrível aqui que eu tive, entendeu? Simplesmente, agora com essa nova mentalidade, entendendo que, cara, eu vou pegar o que está funcionando, eu vou combinar com coisas minhas, com a minha essência, e eu vou criar, né, coisas novas. E aí é a criação, né? A criatividade, a partir dessa combinação, e naturalmente você vai conseguir gerar muito mais resultado. Cara, é exatamente isso. Existe um bloqueio que as pessoas sofrem, que é o bloqueio do especialista. Isso a gente vai aprendendo de acordo com a faculdade, o mercado de trabalho. Ele diz, você tem que estudar aquilo que você se determinou para estudar. Então, eu sou advogado, eu vou lá estudar direito civil, aí eu vou estudar direito de família, aí eu vou me especializar ainda mais em pensões alimentícias, aí eu vou só tendo um conhecimento vertical. Sou especialista naquilo. E eu só me atenho àquilo. E aí é muito difícil você ter ideias novas, porque se você só olha de forma vertical. E aí você precisa criar um conhecimento T, que é um conhecimento que você vai alinhar o vertical com o horizontal. O horizontal são conhecimentos de outras áreas. Você vai se afastando aos poucos, vai olhando para outras áreas. O que eles estão fazendo ali? E aí você deu o exemplo perfeito do Instagram. As pessoas têm tanto sucesso em outras áreas, não é possível que eles estejam fazendo algo que eu não posso adaptar para o meu negócio. Não posso olhar, o que uma página de fofoca está fazendo que dá certo? Não que você tenha que fazer fofoca no seu perfil, mas qual é o gatilho que eles usam que dá certo? De repente eu posso utilizar num anúncio, eu posso utilizar para vender mais, eu posso utilizar para atrair a atenção das pessoas.
O que uma outra página de humor tá fazendo que dá certo? Pô, eles têm sempre muita audiência, muito compartilhamento. Eu não posso trazer aquilo ali, alguma informação, algum dado que seja para o meu negócio. Então, quando você consegue, eu uso a expressão olhar com intenção. Para você olhar e querer enxergar o que tem ali. O que ele está fazendo que eu posso fazer? Por que isso dá certo e por que isso dá errado? Por que ele faz isso todo dia? Por que ele não faz isso e eu estou fazendo e não está dando certo para mim? Então, quando você começa a olhar com intenção, a criatividade ela vem por quanto mais estímulos você tiver. E estímulos é tudo. É tudo que você vê, é o que você ouve, é o que você sente. Estímulos são tudo, porque a gente tem a mente consciente e tem a inconsciente. Sim. E às vezes a inconsciente está trabalhando, fazendo combinações. E quando aquelas combinações se chocam e vêm para a mente consciente, que a gente consegue perceber como uma ideia nova. Então a gente precisa dos estímulos, a gente precisa da inspiração, a gente precisa do repertório. Porque só assim a gente consegue colher ideias e criar ideias novas. Cara, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Acho que trouxe aí uma base muito grande para a audiência, né? Para os nossos seguidores em relação à criatividade. Então, já entendeu, tá? Você já entendeu que você é criativo, você já entendeu que a criatividade já está dentro de você, que você precisa trazer esse estímulo, né? E o que você trouxe aqui, André, foi incrível, né? Acho que essa clareza e essa direção mesmo, né? É sempre nosso objetivo de trazer essa instrução para a nossa audiência, trazer esse direcionamento para que a partir dessa execução eles possam criar mais, para que eles possam combinar mais, e naturalmente sempre com o objetivo de crescer, né? Com o objetivo de conseguir vender mais, faturar mais e escalarem os seus negócios, tá? Eu queria, para a gente estar finalizando aqui, cara, que você deixasse aí um direcionamento, né, cara, que você deixasse de fato, cara, ó, faz isso, pega isso, algo prático mesmo para que essa pessoa possa, a partir do momento que ela finalizar esse bate-papo aqui, ela já saia e ela já coloque em prática e que ela consiga, de fato, já ver algum resultado, se for o caso, já nessa primeira aplicação, né? Eu criei uma vez uma sigla que eu acredito que as pessoas não vão esquecer. Eu peguei, para mim, uma figura de alguém que é muito criativo, que é o Michael Jackson. E o Michael Jackson que é o rei do pop. Ele é o rei. Então você pega essa sigla, rei. R de repertório, E de exercício e I de insatisfação. Então você precisa colher repertório, ou seja, tudo que você olha, tudo que você consome, você tem que ter intenção naquilo. O que diferencia um grande profissional nas redes sociais, por exemplo, de um profissional mediano ou ruim? Ele está ali produzindo, ele faz com intenção, até quando ele consome. E os outros não, eles consomem, perdem tempo e acabam não criando. Então você precisa fazer com intenção. E o repertório se coleta com intenção. Então, você assiste um filme, você assiste uma série, você lê um livro, olha com intenção. Isso daqui pode virar algo para mim? Isso aqui pode virar um anúncio? Eu posso vender melhor com isso aqui? O que eu posso aprender? Repertório. Exercício. Tudo é exercício. Você precisa passar a exercitar a sua criatividade em todos os momentos. Então, se você tem um problema, não se contente. Comece a perguntar como é que eu posso fazer melhor? Comece a exercitar a sua criatividade no dia a dia. Comece a se questionar e ser mais curioso quanto a isso. E insatisfação é aquilo que eu falei. Você não pode se contentar com as primeiras respostas que o seu cérebro te dá. Porque a gente tem um bloqueio chamado bloqueio do gabarito. A gente foi ensinado lá na escola que só existe uma resposta. E não é a resposta para solucionar um problema, é a resposta que o professor quer. E a gente acredita nisso. Só existe uma resposta para tudo. Só que não é. Existem várias respostas. Então você precisa ser insatisfeito. Qual é a outra resposta? Qual é o outro caminho? Então comece a questionar isso também. Lembre-se dessa sigla, você nunca mais vai deixar de ser criativo. Rei. Uau! Incrível, cara. Incrível. Muito bom. Tá? Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado aí pelo seu tempo. Você está compartilhando aí essas informações com a audiência. Eu tenho certeza que foi bastante proveitoso, né? Eu consegui entender e eu acho que isso vai fazer com que a gente consiga, né, a partir do momento que
trazer novos estímulos para que eu possa ficar ainda mais criativo, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que entender que, cara, pode ser estimulado, e quanto mais eu estimulo, de certa forma, melhor eu fico, né? Ou maior eu fico nesse sentido. E aí, obrigado mesmo, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, tá? Eu queria que você deixasse uma saudação aí pra galera, né? Falar também aí como que a pessoa pode te acompanhar pelas redes. Eu queria agradecer de verdade pelo convite de estar aqui. É um prazer. Tinha muita vontade de participar do podcast. Estar aqui com você é uma felicidade genuína. Queria agradecer pelo seu tempo também, pela sua atenção, pelas perguntas muito boas. E quem quiser me acompanhar, quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, Damato André, D-A-M-A-T-O, André, Damato André. Eu falo lá sobre criação de conteúdo, estratégia, design, ensino tudo isso lá, e criatividade também. Uau, muito bom, muito bom. Olha, para você que está aqui, né, até agora, você precisa fazer uma coisa, né? Se você estiver, né, ouvindo pelo telefone, né, ou assistindo pelo telefone, você tira um print, tá? Se você estiver assistindo pelo computador, pega seu celular agora, tira uma foto, né, e marca a gente nas redes sociais, né, @MarcosEduardo, @DamatoAndré, isso, DamatoAndré, com a hashtag criatividade, né, que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, e a partir dali a gente consegue conversar, falar, trocar uma ideia. Sempre muito bom a gente conversar com a audiência, a gente gosta dessa interação, isso faz com que a gente consiga trazer, né, novos conteúdos, trazer e ter novas ideias para a melhoria de tudo aquilo que a gente está fazendo, tá? E também, né, não se esqueça de seguir a gente, né, nas plataformas digitais. Se você estiver ouvindo aí pelo Apple Podcast, Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, segue a gente lá para que você não perca nenhum dos episódios. Se você estiver assistindo pelo YouTube também, não se esqueça do seu joinha, tá? E não se esqueça também de se inscrever no canal para que você não perca nenhum dos próximos episódios, beleza? É isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!